Agora vamos falar sobre saúde digestiva. Olha que assunto importante, com a nutricionista clínica Cristiane Leite, que está aqui com a gente. Oi, Cris, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer sempre estar aqui, trazendo bastante informação. E como é importante falar de saúde digestiva, né? Como isso tem um impacto importante na nossa vida, no nosso dia a dia, né, Cris? Imenso, imenso. O sistema digestivo, né, nosso processo digestório, o nosso intestino, é um órgão que comanda o nosso corpo, né? Então, sem dúvida nenhuma que a nossa saúde tem um impacto muito grande em relação ao nosso intestino. Bom, e qual é a relação dessa nossa saúde geral, né, de algumas até patologias, né, com a questão da saúde intestinal? Jorge, veja bem, quando eu digo sistema digestivo ou sistema digestório, eu tenho que pensar que ele inicia na boca, né, e vai até a última porção ali do intestino, né? Então, é um órgão grande e que vem com ele tantos outros órgãos ali, fígado, rins, pâncreas e por aí vai. E então, a minha saúde geral, ela tem um impacto direto com a saúde do meu intestino, porque é no intestino que eu tenho toda a absorção, toda a transformação do alimento em nutriente e a evacuação, a eliminação daquilo que nós não precisamos. Então, toda a parte bioquímica e fisiológica acontece no nosso intestino, produção de hormônios, produção de várias substâncias benéficas a nós. E nós damos a importância devida para isso durante a nossa vida? Olha, Jorge, eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito que pelos últimos dados aí dos órgãos responsáveis por mapear a nossa saúde digestiva, eu acredito que nós estamos em falta, tá? Dia 29 de maio foi comemorado, né, instituído o Dia da Saúde Digestiva, saúde mundial, né, um dia comemorado mundialmente. E aí os órgãos competentes ali, inclusive a Organização Mundial de Gastroenterologia, trouxe para nós um dado preocupante, que de 20% a 30% das pessoas no mundo hoje apresentam algum problema digestivo, alguma patologia, alguma doença relacionada ao sistema digestivo. E aí, pegando o gancho da sua pergunta, realmente nós estamos em falta. Não estamos dando atenção devida. E uma mostra disso também é a questão do crescimento do câncer de intestino, que vem preocupando muito, né? Por exemplo. A oncologia, que se fala muito dessa questão, e é muito difícil hoje numa família passar sem ter alguém com um problema na saúde digestiva ou no intestino. E em relação às neoplasias, né, ou algum tipo de câncer que acometa o intestino, infelizmente são tipos de neoplasias que realmente te traz uma sobrevida de má qualidade e muitas vezes levando a óbito em um relativo tempo após a descoberta. Então, eu digo que é um dos tipos de neoplasia que mais mata. Realmente é algum tipo de câncer intestinal. Um dos mais violentos também. Um dos mais violentos. É verdade. E aí, quando a gente fala de saúde digestiva, a gente fala diretamente no quê? Alimentação. Né? A alimentação tem uma importância fundamental nesse sentido. E como a alimentação interfere na nossa saúde intestinal, por exemplo? Jorge, intimamente. Intimamente. Tanto para a qualidade, quando eu tenho um padrão alimentar de qualidade, quanto o contrário também. E aí cabe ressaltar que hoje nós temos, ao longo do tempo, desde a grande ascensão da indústria alimentícia, nós temos hoje uma imensidão de alimentos industrializados e que, de fato, precisamos da indústria alimentícia, porque a população mundial cada dia maior, nós precisamos produzir alimentos. Mas o problema é que o alimento industrializado, ele tem conservantes. Ele tem excesso
de conservantes para que ele se mantenha lá na prateleira. O tempo de vida de prateleira dele seja maior. Junto disso, nós temos alimentos com poucas fibras. Então, as fibras são substâncias que melhoram a saúde do nosso intestino, porque aumentam a população das bactérias benéficas. E nós sabemos, nos últimos anos de estudos, que a nossa microbiota intestinal, a antiga flora intestinal, né, as bactérias benéficas, elas precisam das fibras para produzir substâncias e se proliferar. E aí, o que acontece? Quando eu tenho conservante de alimento, o que esse conservante faz? Ele inibe o crescimento bacteriano para o alimento se conservar mais tempo. Só que quando eu como excesso de alimento industrializado, eu estou comendo excesso de conservante. E ele também mata as bactérias benéficas do meu intestino. Então, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o conservante alimentar vai conservar aquele alimento no mercado, mas quando eu como e quando eu faço disso o meu padrão alimentar, eu estou prejudicando a minha microbiota intestinal, que é ela que vai me proteger de grande parte das doenças intestinais, né, que podem acometer o intestino. Agora, é possível a gente evoluir nessa questão da industrialização dos alimentos, por exemplo, né, com alimentos mais saudáveis? É possível essa conciliação? A população mundial cresce assustadoramente, né? E é necessário ter alimentos para isso tudo. Então, a industrialização, ela é uma necessidade, né? Exato. Ela é uma necessidade. Agora, como evoluir com alimentos mais saudáveis, que é o grande desafio, talvez. E aí eu tenho que pensar na base, Jorge. Eu preciso dos alimentos industrializados, é um fato, mas eu preciso entender também que a base da minha alimentação precisa ser alimentos saudáveis. Alimentos que me trazem, além de nutrientes, que me trazem outros benefícios. Por isso que muitas vezes nós chamamos de alimentos funcionais. São as frutas, legumes, vegetais integrais, tudo aquilo que vem da terra, que não passa por um grande processo industrial para chegar até nós, até a nossa casa. Então, a base para uma alimentação saudável, pensando também em saúde intestinal, são as plantas. Então, se eu tenho grande parte das minhas refeições, tendo base delas em legumes, frutas, grãos integrais, eu já tenho uma base forte para essa saúde. Pensando nas fibras. Lembra que eu falei? Sim. Fibra no meu intestino é alimento de bactéria boa. Produz um monte de substância que vai proteger a parede do meu intestino e todo o processo de metabolização, de quebra do alimento, de retirada do nutriente e o final da etapa, que é a evacuação. Por que tem pessoas que têm tanta dificuldade de ingerir esse tipo de alimento? Eu acredito que é pelo hábito, né? Crescer em um padrão alimentar mais americanizado, e aí os últimos 20 anos, isso nós conseguimos observar muito claramente. É por isso também que nos últimos anos nós observamos mais crianças, adolescentes e jovens com mais alergias alimentares, mais intolerância. Isso é verdade, tem surgido muito, né? Coisas até que a gente nem ouvia falar. Sim, é verdade. Isso tudo em decorrência de uma má qualidade intestinal. Porque quando eu tenho um excesso de alimentos de fast food, alimentos com muita farinha branca, muita gordura saturada, eu tenho ali um padrão alimentar americanizado. Eu tenho menos ingestão de fibras e mais ingestão de alimentos pobres em fibras. E aí isso chega no meu intestino e as bactérias não conseguem aproveitar esse alimento de forma positiva. Até o contrário, acaba aproveitando de forma negativa, produzindo alguns sintomas. Excesso de gases, ar preso, abdômen inchado, excesso de flatos. São alimentos comuns para esses sintomas. Então, Jorge, é o padrão. Muitas vezes a falta de conhecimento, também a falta de informação, mas é aquele padrão formado na infância. Eu tenho que entender que a minha alimentação
saudável na vida adulta, ela é um resultado de uma alimentação saudável na infância. Porque senão vai ser muito mais difícil. Quando eu recebo um adulto no consultório que eu preciso modificar hábitos alimentares, eu preciso ensinar o básico, é muito mais difícil do que quando é com a criança. A mudança de hábito é uma coisa difícil. É verdade. É muito difícil. Que alimentos que a gente tem que evitar ou deve evitar para ter um intestino mais saudável? É importante que se diga que, de forma geral, uma alimentação muito pobre em fibra, pobre em vegetais. Então, eu tenho que evitar excesso de farinha branca, excesso de panificação, excesso de bolachinhas, biscoitos, salgadinhos. Tudo que o povo gosta. Tudo que o povo adora. E são, se você observar, Jorge, são alimentos muito palatáveis, têm muito sabor. Porque a indústria já coloca ali os realçadores de sabor exatamente para o alimento se tornar mais agradável e apetitoso ao nosso paladar. Só que são alimentos também que, infelizmente, ao longo dos anos, ao longo do tempo, geram efeitos negativos na saúde intestinal. Então, evitar esse tipo de alimento ao máximo não significa não comê-los, mas significa que você não pode ter um padrão alimentar que eles sejam a base, que a maior parte das refeições sejam eles. Excesso de fritura, principalmente gordura saturada, que é a de origem animal, né? Aí cabe também ressaltar evitar o máximo bebida alcoólica, evitar o máximo cigarro para quem ainda tem o hábito de fumar. São substâncias que também trazem um prejuízo muito grande à saúde intestinal. É possível ter uma alimentação equilibrada sem abandonar, por exemplo, hábitos que a gente trouxe ao longo da nossa vida que não são lá muito indicados? Eu digo que é possível a tomada de decisão. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos de tomadas de decisão para que o nosso dia flua e que as nossas tarefas sejam cumpridas. Então, claro que eu consigo conciliar alimentos que talvez não sejam tão benéficos à minha saúde, mas, como eu disse, que não seja a base. E que eu tenha alimentos saudáveis, integrais, que trazem esse teor de fibra e teor de nutrientes, vitaminas e minerais ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, talvez a pessoa não quer abandonar o pãozinho dela de manhã e não precisa mesmo abandonar. Eu também sou nutricionista, eu também adoro um pãozinho. Mas eu preciso conciliar com alimentos nutritivos. Então, um exemplo, eu posso comer o meu pãozinho com ovos. Eu posso trazer junto nessa refeição algum tipo de fruta, iniciar sempre o dia se hidratando, porque eu passei o tempo dormindo, eu não me hidratei. Então, ao acordar, hidratar, já começar a preparar o meu corpo, o meu intestino para a digestão. Então, água em primeiro lugar. Depois fazer a ingestão de frutas, porque nas frutas eu tenho enzimas digestivas que já vão melhorar o meu processo digestivo. E aí vem o pãozinho, a bolachinha, a tua xícara de café. Tá vendo? Não é não comer, mas é saber conciliar com outros alimentos que podem melhorar o teor nutricional daquela refeição. É impressão ou as mulheres têm mais problemas digestivos do que os homens? Jorge, não é impressão. Em relação ao trânsito intestinal, ou seja, números de evacuações, a frequência, até a consistência das fezes, é um fato. Nós mulheres somos regidas por alguns hormônios e dependendo do ciclo, da etapa do ciclo menstrual, é um fato que o intestino ele fica mais preguiçoso ou funcionante. É um fato. Mas também é fato que as mulheres se observam mais. As mulheres cuidam mais dessa observação. Elas percebem mais, por exemplo, estão indo muito pouco ao banheiro, por exemplo. Então é muito comum realmente que o trânsito, quando eu digo trânsito, é número de evacuações, está relacionado ali com a consistência e a qualidade das fezes, né? Nosso intestino faz tantas outras coisas antes de acontecer a eliminação. Mas é um fato, os homens, por não serem regidos por alguns hormônios femininos, né, ou produzirem muito menos que a mulher,
eles não têm essa dificuldade de trânsito. E aí é até o contrário. Muitas vezes os homens, eles têm excesso de trânsito intestinal, muitas vezes fezes até amolecidas, ou aquela troca, né? Dias onde as fezes são mais amolecidas, dias onde as fezes são mais endurecidas, que é um sinal muito sério de disfunção intestinal. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Então, se você que está nos ouvindo percebe essa mudança repentina de consistência das fezes, é necessário observar, porque isso pode indicar algo mais sério. Visitar o médico de vez em quando, né? Faz parte hoje da nossa vida. Ô Jorge, e se observar também? Né? Ser atento consigo mesmo, na sua né? intimidade, no seu banheiro, evacuando, ou na diurese, que é no momento de fazer xixi, observar a cor, o odor, se há sangue, se há algum tipo de situação diferente do que deveria ser o normal. Eu quero até ressaltar que fezes em consistência normal, que se assemelha a uma banana madura, são fezes esperadas como intestino saudável. Fezes muito endurecidas ou muito amolecidas, episódios repetitivos de diarreia, também é preciso que se busque orientação médica, porque pode ser algo que não está funcionando bem. É importante a gente ter essa visão, né? E cuidar da nossa saúde. Perfeito. A gente sabe que muitas pessoas não olham para si, não cuidam da saúde, e é quase que a maioria, né? Então, por isso que a gente está aqui sempre para chamar a atenção, para buscar essa orientação. Por que tem azia, hein? Por que tem tanta gente que sofre com azia? Com azia? Azia é um dos sintomas de má digestão. Então, quando nós comemos, a nossa digestão já começa pela boca, com uma enzima chamada amilase, que está lá na nossa saliva. Então, a amilase ela vai digerir principalmente carboidratos. E aí, quando chega no estômago, antigamente achava-se que o estômago era só um órgão reservatório, que era só para reservar alimento. E no intestino começava a digestão. Mas não, já se sabe que no estômago nós já começamos a digestão e já produzimos um monte de substância importante para que outros nutrientes sejam absorvidos lá no intestino. E aí essa alimentação muito americanizada traz esse excesso de alimentos refinados, faz com que esse armazenamento no estômago seja muito rápido, porque a fibra que contém nos alimentos vegetais, ela retarda um pouco a digestão. Então, o alimento ele é digerido mais lentamente. E quando eu tenho esse excesso de comida refinada ou com muita fritura, pessoas que comem muito alimento frito, principalmente fora de casa, com óleo velho, com óleo que está sendo reutilizado, ele está ingerindo também muita substância tóxica. Quando eu tenho ali, por exemplo, num restaurante, numa lanchonete, a reutilização do óleo, mesmo que o dono coe aquele óleo, coloque óleo novo junto, ou azeite novo junto, eu ainda tenho substâncias. Então, tem uma substância que causa muita azia chamada acroleína, que vem exatamente do excesso do uso, de esquentar, de aumentar muito a temperatura dos óleos, vai formando essas substâncias tóxicas. Então, é muito comum que hoje, pela falta de uma boa alimentação, tenha-se muita azia. E aí, muitas vezes, o refluxo gastroesofágico... Também, né? Também e que são sinais de que algo está errado. Que algo está errado. Se você percebe algum desses sintomas, azia recorrente, queimação, dor estomacal, cólica intestinal, refluxo, que já é o retorno, né, do produto que está lá no estômago, retornando para o esôfago, causando aquela queimação, né? Muitas vezes mau hálito também, excesso de flatos, excesso de ar preso, aquele abdômen sempre distendido, fezes que não está em consistência normal, fiquem ligados, isso não é normal e não é natural. E aí precisa se passar por um exame clínico e outros exames que serão solicitados pelo profissional que recebê-los para saber realmente o que é que está acontecendo, porque normal e natural não é.
Sempre lembrar que uma boa alimentação vai auxiliar numa saúde especial da sua saúde digestiva, né? Então você vai ter uma digestão melhor. Consequência disso é que tudo vai funcionar corretamente, né? Toda a engrenagem vai funcionar corretamente, né? Exatamente. Cristiane Leite, obrigado mais uma vez pela participação, pelas orientações, conhecimento que leva ao nosso público ouvinte. Jorge, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os ouvintes da Rádio Itaberá e me coloco à disposição. Que precisarem, podem me procurar e tirar dúvidas para uma alimentação mais saudável, uma vida com mais qualidade, longevidade também. E onde a gente acha a Cristiane Leite? Eu estou aqui em Blumenau, eu atendo aqui em Blumenau e em Timbó. O meu Instagram, @Cris Leite Nutricionista. Podem me contactar por lá. Também pelo meu WhatsApp, 47997640478. Será um prazer. Certo. Cris, muito obrigado pela participação. Estamos chegando ao final de semana, então um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, igualmente a todos. Cristiane Leite, nutricionista clínica, falou com a gente hoje aqui sobre a saúde digestiva.